Olá a todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade vai falar dos bastidores de uma viagem. E quem vai nos ajudar a falar nesse assunto é a Eni Furlaneto, guia de turismo e que acompanha viagens, principalmente rodoviárias, pelo Brasil e pela América do Sul. Olá, Eni, obrigada por ter aceito o convite de estar aqui hoje para falar dessa tua vida, né, ligada ao turismo. Olá, Aline, obrigada pela oportunidade. Estou bem honrada em estar aqui hoje e conversar um pouquinho com você, né, sobre os bastidores de uma viagem. Porque quando nós vamos viajar ou contratamos uma agência, um guia, a gente às vezes não tem a noção de todo o trabalho que está por trás, né, que envolve a organização de uma viagem, né, que é muito trabalhosa, né? Muito trabalhosa, montar o roteiro, saber os pontos turísticos para levar as pessoas, dá muito trabalho, mas é prazeroso, né? Não adianta. E o turismo, né, Eni? Como é que ele entrou na tua vida, na tua rotina e acabou se tornando o teu trabalho? Bom, eu e meu marido gostamos muito de viajar, né? Sempre tivemos o pé na estrada quando dava. E nós fazíamos viagem de carro, né? E em 2007 fomos convidados por um grupo aqui de Farroupilha, de amigos, para fazer uma viagem para Buenos Aires, Montevidéu. E nesse rodoviário tinha uma guia que nos acompanhava. E me despertou interesse, sabe? Ver ela acompanhando o grupo, orientando, passando informações. Eu disse, nossa, gostei, né? E comecei a conversar com ela como é que eu podia ser uma guia de turismo. Então ela me passou alguns dados, que eu tinha que fazer um curso, né? Que a gente fica cadastrada no Ministério do Turismo, tanto é que a gente tem a carteirinha do Ministério do Turismo. O que caracteriza o guia, a profissão, né? O que precisa ter ou precisa fazer para ser uma guia de turismo? É um curso, né? Um curso técnico, foram 830 horas numa sala de aula, né? Era todos os dias de segunda a sexta, eu fiz pelo Senac Bento Gonçalves. E a gente tinha aula presencial todo dia e saídas de campo, que o pessoal chama saída de campo, que nós íamos num ônibus, os professores e os alunos, e a gente fazia, né, de guia. Eu vinha para Farroupilha, falava de Farroupilha, quem era de Caxias falava de Caxias, quem era Antônio Prado falava de Antônio Prado, e assim ia, né, e a gente ia exercitando, né, para ser um guia um dia. E foi, né? Foi entre 2008 e 2009, então eu me formei. Já comecei a fazer algumas viagens, assim, fazia muito Paraguai na época, era muita compras, Paraguai, Foz do Iguaçu. Depois foram surgindo, né? Outras viagens, comecei a fazer aqui mais turismo religioso, Aparecida, Divino Pai Eterno, Caldas Novas, Nordeste, né, que a gente fez. E principalmente rodoviário. Rodoviário. O Nordestão, a gente também fez um rodoviário, né, mas fiz também algumas aéreo, né, mas o meu chão mesmo é o rodoviário, porque eu digo que o rodoviário, tu te sente tranquila, cada 4 horas a gente para, a gente costuma dizer, vamos esticar as pernas, né, então a gente desce, o pessoal faz um lanche, toma um cafezinho, estica um pouco as pernas, volta, continua a viagem. É diferente do que um aéreo que tu senta ali, embarca num determinado lugar e desce, né? Porque tu vai conhecendo lugares, a paisagem. O grande diferencial é que você consegue ver o caminho, né? Isso. Enfim, tem-se um tempo maior de viagem, mas se aproveita, principalmente para quem tem mais tempo, né? Consegue curtir o caminho. Consegue curtir. E voltando um pouquinho, então, na questão da guia de turismo, do guia de turismo, então, para ser considerado guia de turismo, tem que ser cadastrado no Ministério do Turismo. Isso é muito importante para nós, viajantes, né, e para todo mundo. Quando contratar uma agência, quando contratar um guia, muitas vezes viagem acontece de uma maneira mais solo, mais individual, mas chega no destino e contrata só um passeio, que muitas vezes é oferecido guia, mas então é sempre interessante perguntar se esse guia é cadastrado no Ministério do Turismo. Que aí tem toda uma formação por trás disso, né? É uma formação, né? São 830 horas de aula, então você tem bastante conhecimento, porque eu sempre digo, o guia, ele acompanha, ele orienta, ele passa segurança pro turista. E sempre quando você está acompanhando um grupo, tem gente que viaja pela primeira vez. E quando vê que tem um guia e o guia dá atenção, a pessoa às vezes mora sozinha, não conversa com pessoas no dia a dia, ela se sente bem mais segura quando ela chega no hotel. Você sabe, chega no hotel às vezes tem que botar o cartão para acender a luz.
Quem está viajando pela primeira vez, às vezes chega no quarto e não sabe o que fazer. O chuveiro, às vezes tem que ligar as duas lá para funcionar, a água mais quente, o ar-condicionado. Eles procuram, às vezes, o controle do ar e tá ali é só uma tecla, né, na cabeceira da cama. Porque, independente da experiência do viajante, né, quem nunca passou perrengue quando entrou num quarto de hotel que não conseguia? Exatamente. Sim, essas coisas que às vezes, enfim, demandam um tempo e precisam de ajuda. E aí a pessoa fica acanhada em descer, ela fica com vergonha de ir lá na recepção e perguntar. Então, normalmente quando eu chego no hotel, eu acomodo o pessoal no quarto e vou pro meu quarto e ligo. Né, para todos os quartos, tá tudo bem aí, tá tudo tranquilo, sabe? Pergunto. Então, isso também faz a diferença, né? O guia se preocupa com os passageiros, né? E o guia, então, normalmente não organiza a viagem, ou participa de algumas partes da organização, mas ele acompanha o grupo contratado por uma agência. Por uma agência. Entendi. São as agências que contratam os guias, né? E aí, nessas tuas andanças, né, pelo rodoviário, né, que é um mundo que acontece, né? Às vezes a gente não tem muita noção de quantas pessoas viajam dessa forma, e é muito bom de viajar, né, de ônibus, né? Eu digo que de ônibus, assim, a gente tem um diferencial, porque a gente pode deitar, né, no ônibus. Tem os ônibus leito, cama hoje, que é uma cama de solteiros, tu vai ver, né? Então o pessoal pode descansar, viaja tranquilo, a gente coloca filmes, música, eu faço bingo às vezes no ônibus, né? Sim, a gente faz bingo, porque se é uma viagem muito longa, para não se tornar tão cansativa, você faz umas 3, 4 rodadas de bingo, faz sorteio de brindes, o pessoal fica animado, faz brincadeira, faz umas brincadeiras dentro do ônibus. A gente gosta de comemorar quando sei que tem aniversariante naquele período da viagem, ou às vezes tem casais que viajam para comemorar, né? Bodas de prata, bodas disso, e aí você fica sabendo. Eu gosto de fazer uma surpresa, né? Então, assim, entro em contato com o hotel, mando providenciar um bolo. Muitas agências hoje já mandam junto espumante para a gente comemorar. Mesmo assim, um amigo secreto, que você faça um amigo secreto e se reúne lá na recepção do hotel, no restaurante do hotel, e coma um bolo, comemora, faz um amigo secreto. Isso fica gravado, sabe, para o passageiro. Ano passado, nós fomos para o Jalapão e, por coincidência até, era meu aniversário. Eu não tinha falado pra ninguém, assim. E aí, do nada, no restaurante, porque lá se faz também por agências, por causa do roteiro, da dificuldade, enfim, precisa de carro 4x4. E também a agência mandou um bolo, todo o pessoal quanto. E realmente, assim, foi um aniversário muito especial. Fez toda a diferença no meio-dia. Fez toda a diferença. Eu tenho um casal que eu fiz, tava viajando o casal e a filha me contou: olha, o pai e a mãe tá comemorando tal idade de casamento hoje, né? Estão comemorando o aniversário de casamento. Nossa, quando ela me disse aquilo, eu corri, né? Para providenciar um bolo, comprar refrigerante, essas coisas. E aí eu marquei uma reunião. Aí eu disse: olha, hoje à noite nós temos reunião, porque eu preciso passar informações para vocês de amanhã. E assim, né, pedi para a filha ficar com o casal por último para entrar. Quando eles entraram lá no restaurante, que a gente começou a cantar os parabéns, acho que isso faz uns 6 anos, mas até hoje eles me encontram na rua, eles comentam que eles não esqueceram da surpresa que foi feita para eles, né? Ficou marcado. Ficou marcado. Então, eu digo, é uma diferença, né? Você andar no ida rodoviário, além de estar conhecendo o caminho, ver outras coisas, são esse diferencial que você pode fazer com o grupo, né? E aí o grupo, né? Porque assim, uma viagem em grupo, né? São várias pessoas com culturas parecidas, mas muitas vezes diferentes. Quais os maiores desafios, assim, de guiar um grupo, né? Tem vários, né, Aline? Porque depende da idade das pessoas. Às vezes você tá com pessoas de mais idades, então você tem que controlar o andar também, né, no roteiro, ver o horário, sabe, determinados horários, porque as que são mais jovens, elas andam mais rápido, as pessoas mais de idade, elas vão mais devagar. Então, às vezes você tem que pedir para o guia, né, o guia que está acompanhando, que sempre nós temos o guia local também, a não ser eu
acompanho, mas nós chegamos no local, a gente tem os guias locais para contar a história, porque você não vai saber de cada lugar a história. Então, você tem que pedir para o guia, olha, eu tenho pessoas mais de idade, então vai mais devagar, sabe, para ver. E muitas, quando a gente está fora do Brasil, falam em espanhol, então a gente pede para falar espacito, né? A gente diz para as pessoas entenderem, sabe? Sim. Ou então, às vezes, as pessoas não entendem, a pessoa fala alguma coisa, eu repito, sabe? Sim. Né? Não que eu tenha curso de espanhol, mas o nosso portunhol, né, Aline? A gente consegue já entender melhor, né? Mas são desafios, às vezes essas pessoas passam mal, você tem que atender, são várias, né, coisas. Mas eu acho que, então, tudo vai da perspicácia do guia entender a dinâmica daquele grupo, né? Porque eu já fiz, porque muitos lugares, por mais que você viaje de uma forma mais sozinha, mais só com a tua família, tem lugares que obrigatoriamente você precisa ter um guia para visitar, porque são lugares históricos. E eu já me aconteceu, assim, de eu não conseguir nem ver, porque o guia atropelava, né? Tinha muito rápido, muito rápido. Muito rápido. E isso vai muito da perspicácia, né? Do guia para entender, né? É aquilo, eu sempre digo, o guia tem que estar sempre, a visão sempre lá na frente. Quando você vai ver que vai acontecer, você já tem que estar com uma solução. Para não deixar acontecer. Então, assim, chegou lá, você vê que o guia ele é muito ligeirinho, você já chega nele e já conversa. Olha, temos pessoas idosas, você vai mais com calma, fala mais devagar para a pessoa entender. Então, são que faz vários. Diferença na experiência, né? Isso. Eu tenho 10 anos de experiência de guia, então cada viagem a gente aprende um pouquinho, mesmo que você vai 10, 15 vezes para o mesmo lugar, toda viagem tem alguma coisa que você aprende sempre, né? E as tuas experiências, né? Você me falou que foi algumas vezes já para o Peru, muitas vezes para o Chile, né? Isso. E que são muitos dias, né? Me fale um pouco dessas experiências de vários dias para vários destinos. Quando a gente faz a viagem para o Chile, a gente faz a Argentina junto, né? Que a gente passa por Córdoba, Mendonça, que são muitas vinícolas, né, em Mendonça, a gente conhece algumas delas, faz os passeios, e Santiago, né, a gente passa, outra coisa que o pessoal fica deslumbrado são os caracoles, né, que a gente passa para chegar até o Chile, então isso também... Nossa, tem muita gente que suspira, tem gente que se esconde, que passa mal, né? Que só vendo as curvas, né? Já... É onde atravessa a Cordilheira dos Andes. Isso, onde a gente atravessa a cordilheira. Então, as pessoas, tem gente que passa mal, porque fica assustado, que são muitas curvas, que o ônibus chega muito perto. Mas é uma viagem inesquecível, que nem eu disse, eu adoro fazer essa parte, porque depois, quando a gente chega em Santiago, a gente faz Vina del Mar, faz Valparaíso, então conhece vários ali locais. Tem muitas lojas, porque o pessoal gosta muito de fazer compra ali também, né, nesses locais, a conhecer o artesanato. E buscar compras, se não tem, eles me pedem, né? E compras, né? Que é uma característica nossa, né? De gostar de comprar, sim, né? E no rodoviário, como é que funciona a franquia de bagagem? Porque, assim, no aéreo, cada vez estão reduzindo mais os preços para também pagar, a bagagem despachada tá maior. E no rodoviário, qual é o diferencial? O diferencial no rodoviário é que você não precisa ficar pesando a bagagem. Claro que também você não pode exagerar, porque se eu tenho 30 passageiros no ônibus e os 30 vão lá e fazem, né, muita compra, não tenho bagageiro suficiente, né? Então, assim, mas é um diferencial que você pode comprar mais sem se preocupar tanto, né? Que nem a gente vai para Mendonça, o pessoal compra muito vinho, né? Se você está num aéreo, é muito difícil. É limitado por causa do líquido, sim, e do peso, e do peso. Então, assim, hoje são 12 garrafas por pessoa, né? Por lei. Então, o casal, eles podem trazer 24 garrafas num ônibus, bastante, né? É bastante, é tranquilo. E as compras, é isso que eu digo, né? Você não precisa se preocupar em pesar a bagagem, né? Peru, eu já fiz também, são 19 dias num rodoviário, mas assim, não é cansativo, Aline, porque todo dia você tem novidade,
né? Você acorda de manhã, toma o café e sabe que você tá um roteiro assim novo pela frente, né? Não é a mesma coisa. Nada contra águas termais, mas você fica em água termal 3 dias, no 4º dia você já tá saturado um pouquinho, Acaba né? sendo mais repetitivo, isso, é né? tudo a mesma coisa. Agora, assim, num rodoviário que você faz 19 dias uma viagem e todo dia tem novidade, todo dia tem um atrativo, ela não se torna cansativa. Passa os 19 dias que você não percebe. Quando a gente vê, a gente tá voltando e o pessoal, né, disse, nossa, eu faria mais 19 dias. Né, de tanto... Porque a gente vai ali, passa... as águas flutuantes ali em Titicaca, o lago Titicaca, acho que é o maior, o lago mais alto do mundo, né? Isso, então ali é deslumbrante também, o pessoal ama essa parte de conhecer as ilhas, né, de ver como o pessoal vive. É diferente, né, Aline? É próximo, né? Se você vai pensar, porque dá para ir de uma forma terrestre, mas é uma cultura tão diferente, né? Nossa, sim, né? sim. Né? Então, a gastronomia também, tu tem, vai no rodoviário, quanta coisa tu pode ver, né, na gastronomia, provar, e às vezes tu tá limitado num aéreo, tu vai naquela cidade, se tu não te programa, né, para pegar um guia, algum transporte que te leve para conhecer, é mais difícil, né? E no ônibus tu pode estar andando e tu passa, olha, né, tem isso aí. A gente pode parar, descer. Dá para fazer coisas fora do roteiro também. Sim. Se a gente tem tempo, né, Aline, que tá, eu chamo isso de bônus. Eu gosto muito de dar um bônus, às vezes, pro passageiro. Eu tô no roteiro e descubro que tem alguma coisa que a gente pode acrescentar no roteiro, eu faço o possível, porque eu acho assim, a pessoa tá pagando, né, para viajar, para conhecer. E se tu consegue dar algo a mais para ela, ela vai ficar mais satisfeita ainda, né? E às vezes são coisas tão simples. Por exemplo, eu sou apaixonada tanto pelo nascer do sol como pelo pôr do sol. Então, sempre que eu consigo estar num lugar que eu sei que isso é possível, de algum morrinho, de algum mirante, eu procuro visitá-lo. E esse espetáculo, ele é gratuito, né? Ele não tem custo, ele né? Não tem custo nenhum, né? Sim. Ou às vezes mesmo o passageiro viu, né, alguma coisa que ele leu e se informou. Olha, eu vi tal coisa que a gente pode visitar. Aí eu converso com o guia local, vejo a disponibilidade, tempo, se tem tempo, e sempre que der, eu procuro fazer, sabe? Até porque tem coisas que às vezes nem estão num roteiro, porque não acontecem sempre. Às vezes é um show, é uma peça de teatro, é uma feirinha, é algo que não está sempre ali disponível. Isso, né? E aí às vezes, naquele final de semana que você tá lá, acontece a feira. Então, não tá no roteiro, mas tem a feira. Então, a gente organiza o grupo, olha, tal hora vamos sair para a feira. Aí a gente vai, acompanha o grupo, eles vão e compram as lembrancinhas, o artesanato local, que eles gostam muito. Então, tudo isso, sabe, só enriquece o nosso roteiro. E falando em roteiro, né? Então, quando o passageiro, né, enfim, o turista, ele adquire um pacote na agência, né? Ele já recebe um roteiro escrito com todos os dias especificados. Então, gostaria que frisasse, né, que é muito importante também, mesmo que vai ter tudo ali já prontinho, mas que a pessoa já desse uma lidinha, né? Ou pedisse para um familiar ler, né? Para não ter nenhuma surpresa, porque tá aí descrito, né? Não, a pessoa já recebe o roteiro e descrito dia por dia, né? O que vai acontecer nesse dia, o que vai acontecer no segundo dia. Então, eu sempre comento no ônibus, coloco o primeiro dia, né? Descrevo para eles o primeiro dia como vai ser. Mesmo que tá lá no roteiro, porque que nem você disse, às vezes a pessoa não sobra um tempinho ou não se dispõe a ler o roteiro. Então, eu coloco dia por dia, porque não adianta você chegar no ônibus e falar do roteiro de 10 dias, que no segundo dia a pessoa não vai sabe. Absorver todas as informações. Então, dia por dia a gente coloca o roteiro, passa para eles, e tem ali um chavão que eu gosto muito de usar também, eu falei, da família. Então, de manhã você chega no ônibus e diz, bom dia família, né? Todos bem?
E isso também já dá um ânimo para o grupo, sabe? Porque eles vê a proximidade que você tem com eles, né? O carinho, né, de chamar de família, porque realmente somos uma família nesses dias. E isso também já me aconteceu como turista, né? Como viajante, assim, que de estar meio assim, cansada, às vezes aí chega um guia, ou chega até alguém local e animada, assim, se anima junto, né? Se anima junto, é isso aí. Então, são várias técnicas que você tem que ter, o conhecimento que você vai buscando em cada viagem, para a próxima saia melhor, né? E desses roteiros rodoviários, né? Qual que mais te marcou, ou que marca para as pessoas que você vê, assim, que elas se deslumbram, assim, que elas chegam naquele ponto turístico e se encantam? Bom, eu tive experiência com Machu Picchu, né, no Peru, que eu tive muitas pessoas que quando chegaram lá, chegaram a ajoelhar e agradecer a Deus por terem chegado a Machu Picchu, que era um sonho, né? Então, é um sonho realizado. Isso, nossa, marca pra gente, sabe? Porque é uma coisa assim que, meu Deus, não tem preço, né? A pessoa é um sonho dela e ela chegou lá e realizou. E você poder acompanhar e de certa forma proporcionar deve ser gratificante também. Nossa, é muito, Aline, sabe? E Machu Picchu, até eu já devo ter falado aqui algumas vezes, assim, para mim seria um lugar que eu gostaria de esquecer, assim, ele, para ter a oportunidade de ter essa mesma emoção que eu tive lá, porque, assim, é um lugar, eu já fui para muitos lugares no mundo e lá é um lugar único, assim, pela altitude, pela história, pelo mistério. E principalmente, por o dia que eu fui lá, estava um dia limpo, né? Porque Machu Picchu tem isso, tem muitas pessoas que foram até lá e que era um sonho, e ele simplesmente fecha e com neblina e não se enxerga nada. Eu já peguei essas duas versões, né? Limpo, lindo, e também um dia que choveu e praticamente não deu para ver nada, né? Ficou um pouquinho a desejar, o turista ficou frustrado? Ficou, claro, mas é algo da natureza, Aline, ninguém pode. Isso a gente tem que também ir preparado, né? Temos que estar preparado. Tem sempre essa possibilidade quando é um destino de praia, por mais que muitas vezes a gente tenta ver no calendário, a melhor época para ir em tal lugar, né? Época que é mais seco. A gente vê pelo nosso clima, muitas pessoas vêm para o sul em busca do frio. E quantas vezes temos calor aqui no inverno, né? Então, é assim. É assim. É que nem o Cristo Redentor. Eu fui agora no feriado de 7 de setembro e 20 de setembro para o Rio de Janeiro, com grupos. E as duas vezes, assim, deu a questão da gente fazer umas fotos e logo fechou de neblina. Então, o pessoal ficava lá aguardando, passava uma nuvem, aí abria, batia umas fotos, saía. É a natureza, nós temos que respeitar. Temos que respeitar, né? E nessas andanças, né? Muitos perrengues, como é que dá pra contar, né? Porque sabe que a gente sempre tem alguns perrengues que são impublicáveis, né? É verdade, né? Não, Aline, perrengues, assim, às vezes podem acontecer justamente por o pessoal não ler roteiro, né? A gente passa a noite no ônibus dormindo, olha, sai determinada hora, à noite em trânsito, tá lá no roteiro, mas às vezes a pessoa não leu, e aí chega na terminal, nós não vamos parar para dormir, né? Então, a pessoa às vezes fica... de ler o roteiro. De ler o roteiro, por isso que é a importância, né? A agência já imprime o roteiro, te entrega, que é para ler. Então, o pessoal às vezes fica um pouquinho desapontado. Mas eu não vi que estava escrito isso, né? Sim. Mas perrengue, graças a Deus, né? Não teve, né? Então... E a pandemia, né, que o turismo, né, todo o serviço que envolve o turismo foi muito afetado, né? Como é que foi a tua percepção, a tua vivência? Nossa, para mim foi terrível, sabe? Porque parou totalmente, né, Aline? Abruptamente. Assim, eu tinha janeiro e fevereiro de 2020 foi mais light. A partir de março eu ia começar. Eu estava com a agenda assim até dezembro praticamente, né, agendado. Tinha várias viagens. E aí, quando a gente começou em março, a pandemia, nossa, eu não vou ter vergonha de dizer, mas eu fui pro fundo do poço, tive que procurar médico, sabe, tomar medicação, porque não conseguia. E a mídia também nos derrubou muito, né? Sim, nisso, o turismo foi muitas vezes visto como vilão. Isso, né? Então isso me afetou de uma maneira assim que eu não conseguia assimilar isso, né? Sim. Mas depois foi, né? A gente viu que era assim e que a gente tinha que levar, se acostumar.
E, né, foi passando. Foi passando e está passando, que Está bom, passando, né? e graças a Deus começou agora, né, em agosto, ali tá retornando. Estamos vacinados. Vacinados, o pessoal tá com mais segurança, porque já estão, a maioria com a segunda dose. Os números também já estão, assim, muito melhores, né? bem Claro, melhores. a gente tem que manter cuidados, tem que, enfim, Sim. manter a vigilância, mas assim, já se tem mais possibilidades, né? Sim, então o pessoal já tá mais tranquilo para viajar. Pior já né? passou, Já né? passou, isso. São o pessoal que não aguenta mais ficar em casa, né, Aline? Eles Sim. estão, assim, desesperados. Só que, às vezes, as pessoas da terceira idade, da melhor idade, têm os filhos que seguram, né? Não, o pai e a mãe não vai porque ainda é cedo, sabe? Mas eles estão loucos para viajar. Então, a gente consegue, né? Devagarinho eu acho que vai retomando e a viagem em grupo cada vez. Eu sei que muita gente viajou de carro sozinho nessa época da pandemia, em função de não poder aglomerar pessoas, né? Mas eu acho que os grupos vão voltar com força, sabe? E já alguma coisa está voltando no nacional, principalmente? Como é que tá já as reservas? Já estão acontecendo? As reservas, você tem lugares que se você não se antecipar com 5, 6 meses, você não consegue mais, né? Em função de agora, o pessoal está remarcando, eu sei que em junho... Tem uma demanda reprimida muito grande, muito né? grande. Então, em junho tinha um grupo para querer ir a Ametista agora, final de ano. Não conseguimos mais hotel, não conseguimos nada. Não tinha mais Ametista para o final deste ano, não tem mais hotel. Mas vocês têm que ficar em Rodeio Bonito, que é a minha cidade que é do lado. Que é do lado, né? Quem sabe? Tem hotel lá, a gente Então, pode se olha programar, né? Para não deixar o turista, né, sem viajar. E esses locais próximos, essas coisas outdoor, né? Fora, assim, ao ar livre, cresceram muito, né? Muito, e só vão bastante. crescer mais, né? Que bom, Eu né? espero, né, que cresça cada vez mais e que a gente possa voltar ao turismo como era antes, né? Vai voltar, né? Devagar, já está voltando sim. e vai voltar, E né? vai voltar. É o que eu espero, né? Eni, te agradeço muito. Adorei te conhecer pessoalmente e a conversa. E as portas estão abertas, né? Sempre que tiver um roteiro novo, uma viagem nova, uma nova experiência, as portas estão abertas. Eu que agradeço, Aline, pela oportunidade. Muito obrigada. E eu sempre costumo dizer assim, viajar é viver. Então, viaje, viva, porque a gente não sabe o dia do amanhã. Então, viajar é viver. Isso aí, ó. Com essa frase a gente encerra. Muito obrigada e obrigada a todos.